Sempre um prazer para nós estarmos juntos e todos nós confiantes de que os amigos espirituais estão aqui presentes, estão também nos lares, hospitais, em diversos lugares aonde estes nossos irmãos estão nos acompanhando, lembrando que é a nossa sintonia, a nossa ligação, nosso pensamento, nosso sentimento. Então nós pedimos a todos que possam se preparar para este nosso passo coletivo hoje. Nosso palestrante da noite, José Turíbio de Oliveira, da Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira, e o tema O Arrependimento. A frase que trabalhamos esta semana: observe com otimismo as dificuldades que apareçam, interpretando-as por lições necessárias. André Luiz. E a partir de agora nós vamos trabalhar a seguinte frase: aquele que pede a Deus o perdão de seus erros não o obtém senão mudando de conduta. Allan Kardec. Vocês receberam hoje a frase. Tem dois errinhos aí, mas dá para entender bem, né? Então, um é que repetiu o C e o outro, Allan Kardec, com L só. Mas não perdeu nenhum sentido aí da frase. Aquele que pede a Deus o perdão de seus erros não o obtém senão mudando de conduta. Allan Kardec. Vamos prestar atenção na lição que caiu para nós hoje, acompanhando o Juarez. Capítulo 12. Amai os vossos inimigos. O ódio. Fenelon, Bordeaux, 1861. Item 10. Amai-vos uns aos outros e serei felizes. Tratai sobretudo de amar aos que vos provocam indiferença, ódio e desprezo. O Cristo que deveis tornar o vosso modelo, deu-vos o exemplo dessa abnegação. Missionário do amor, amou até dar o sangue e a própria vida. O sacrifício de amar os que vos ultrajam e perseguem é penoso, mas é isso precisamente o que vos torna superiores a eles. Se vós os odiasseis como eles vos odeiam, não valeríeis mais do que eles. É essa a hóstia imaculada que ofereceis a Deus, no altar de vossos corações, hóstia de agradável fragrância cujos perfumes sobem até ele. Mas embora a lei do amor nos mande amar indistintamente a todos os nossos irmãos, não endurece o coração para os maus procedimentos. É essa, pelo contrário, a prova mais penosa. Eu o sei, pois durante minha última existência terrena experimentei essa tortura. Mas Deus existe e pune, nesta e na outra vida, os que não cumprem a lei do amor. Não vos esqueçais, meus queridos filhos, de que o amor nos aproxima de Deus e o ódio nos afasta dele. Que assim seja. Vamos convidar os trabalhadores para se posicionar na casa, por gentileza, nos 3 andares. E todos nós procurando ficar bem receptivos, dentro da maneira possível dentro da casa, e os demais que encontram em seus lares também ficarem em sintonia com a nossa casa. Aqueles que estão em hospitais também, em outros lugares, para que possam também receber as nossas vibrações e o nosso tratamento inicial. Vamos fechar nossos olhos e procurar sentir a ambiência deste local, desta casa. E você também, meu irmão, minha irmã, que se encontra distante de nós, fisicamente, mas mentalmente, espiritualmente.
estando aqui conosco. E receba também este tratamento inicial, este tratamento deste passe coletivo, onde nós vamos nos desligando de tudo aquilo que vivenciamos hoje e apenas ligados com os amigos espirituais, com as equipes de proteção, segurança e higienização dos ambientes, para que neste momento todos estes nossos mensageiros do alto, amigos espirituais, possam fazer toda a asepsia e higienização deste ambiente e de cada um de nós. Vamos expandir a nossa aura e vamos deixando que estas redes eletromagnéticas colocadas sobre esta casa, sobre o seu lar, sobre este hospital e tantos outros lugares, protegendo tudo e a todos. Nós vamos visualizando uma cor verde. E estes nossos amigos, com suas tochas eletromagnéticas, vão queimando todos os pensamentos negativos e sentimentos, tudo aquilo que somatizamos esta semana, nossos pontos de forças, nossos chakras, deixando que esta luz verde possa fazer toda a asepsia, recolhendo as negatividades, formas e pensamentos de encarnados e desencarnados. Vamos acreditando, confiando nestes amigos, na certeza de que sabem de todas as nossas necessidades, higienizando a nossa aura, trabalhando tudo que estiver impregnado de negativo, sendo absorvido neste momento. Vamos mentalizando uma cor rosa. Vamos trazendo esta luz rosa para o nosso cardíaco, para o nosso coração. Traga esta luz, envolvendo este chakra, envolvendo todos os nossos sentimentos, onde vamos pedindo a estes nossos amigos que possam retirar aqueles sentimentos ruins e fortalecendo com esta luz sentimento de bondade, de amor, confiança, fé, esperança e tudo muito mais ainda, aquilo que nós estivermos necessitando para o dia, para a noite de hoje, para mais uma semana. Tudo aquilo ainda que nós temos dificuldades de trabalhar em nós, vamos pedir para que esta luz se acenda, para que esta luz possa se fixar o tempo que for necessário, auxiliando, ampliando os melhores sentimentos, despertando em cada um de nós os sentimentos que ainda não conseguimos vencer, trabalhar. Vamos mentalizar uma cor amarela, deixando que esta luz possa atuar no centro da nossa testa, nosso chakra frontal, responsável e assim pelos nossos pensamentos, onde nós vamos, através desta luz,
fortalecendo a ligação com o nosso mentor individual, nosso anjo de guarda, nosso amigo, nosso companheiro. Este anjo, este mentor, com a responsabilidade de nos guiar nesta nossa existência, acompanhar. Vamos pedindo a sustentação, levando o nosso abraço, a nossa gratidão. Vamos assim, cada um, expressando o seu sentimento para com este amigo. Aquilo que realmente você sente neste instante, procure transmitir a ele ou a ela. Abra o seu coração e sinta-o à sua frente. Sinta o abraço, o aperto de mão, o carinho. Sinta a alegria deste amigo espiritual por você estar aqui hoje, nesta casa, como qualquer outra casa que leva, que consola. Não é importante o nome, mas sim a ligação, as presenças, o tratamento e, com certeza, todo o amparo deste amigo espiritual. Vamos mentalizar uma cor azul, envolvendo todo este ambiente, toda esta casa, envolvendo todo este quarteirão, envolvendo todos estes nossos vizinhos, envolvendo toda esta nossa cidade e todas as outras cidades, na certeza de que esta luz azul é colocada sobre nós quando nós vamos buscar a figura de nossa Mãe Maria, Mãe Santíssima. Sinta-se abraçado, envolvido, com muito amor e com este azul que tranquiliza, acalma seu coração, fortalece o seu espírito, harmoniza, equilibra, e tenha certeza de que juntamente desta nossa Mãe Maria vamos permanecer juntos, não somente nesta noite, mas em todas as noites desta nossa existência, pois cada um de nós, filho querido desta nossa Mãe, e nós também a amamos muito. E vamos nos ligar com todas as equipes que fluidificam as águas e demais amigos espirituais que trabalham, sustentam em toda esta assistência espiritual. Que o tempo que nós estivermos aqui dentro, temos a certeza de que cada um deles, vibrando pela nossa felicidade, pela nossa alegria, basta estarmos nesta sintonia. E agradecemos a Jesus, nosso Mestre. Com alegria, estamos aqui reunidos em Teu nome, Mestre Jesus. Apacenta as Tuas ovelhas. Te pedimos, Jesus, que estas Tuas ovelhas possam continuar junto a Ti e seguir o Teu caminho. E agradecemos ao nosso Pai pelo dom da vida, agradecendo por esta existência, por esta oportunidade e pelo tratamento de hoje. Que todos possam continuar a receber o tratamento tão esperado
E você que se encontra distante desta casa, talvez no desespero, gostaria de estar aqui entre nós. Tenha plena confiança de que o seu pensamento continuará trazendo o seu espírito até este local e receberá todo o tratamento necessário. Deixe a sua água para ser fluidificada e vai assim bebendo durante toda a semana. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. E vamos envolvendo com muito carinho nosso irmão Turíbio, para que ele possa ser muito inspirado, intuído, para trazer aquilo que necessitamos ouvir na noite de hoje, e que leve desta casa as melhores vibrações, para o seu lar e para toda a sua família. Que assim seja. Boa noite a todos, que a paz de Jesus nos envolva e nos permita algumas reflexões. Vamos falar sobre o arrependimento, um sentimento muito nobre, muito importante para todos nós e que, às vezes, ele bate em nós e nós não sabemos o que fazer com ele. Às vezes chega um sentimento de arrependimento, quando chega, e aí a gente não sabe, nós ficamos sem saber o que fazer com ele. O arrependimento é um sentimento que nasce dentro de nós a partir da nossa pequena evolução, da nossa sensibilidade que nós temos nos relacionamentos que a gente tem entre as pessoas, nas relações sociais que a gente mantém. Daí nasce o arrependimento de coisas que fizemos, palavras que dissemos, ou coisas que não fizemos, palavras que não fizemos. Arrependimento é um sentimento nobre. Aliás, a frase que o Edson leu aqui da semana, né, que é do Kardec, aquele que pede a Deus o perdão de seus erros, não o obtém senão mudando de conduta. Olha, tinha tudo a ver com o tema de hoje, né? Tem tudo a ver com o arrependimento. Mas, para falar do arrependimento, nada melhor do que dar um exemplo. E o exemplo que eu vou contar para vocês é o exemplo de Pedro, o apóstolo de Jesus. Então, para a gente situar bem o que era Pedro. Pedro era um apóstolo que a gente fala que ele tem a chave do céu, né? Aquelas coisas todas, né? Pedro era um apóstolo muito linha dura, muito difícil. Era um sujeito difícil de ser tratado. Os outros apóstolos relatam isso no Evangelho, eu não estou criando essa história, não. Os outros apóstolos dizem que ele era um cara linha dura, inconstante. Se fosse nos dias de hoje, nós diríamos que ele era bipolar, né? Ele via da alegria para a severidade de uma hora para outra. Um cara prepotente, difícil, um cara linha dura mesmo. Nos relacionamentos ele era difícil. Mas ele tinha uma qualidade, como todos nós temos. E é esta qualidade que despertou em Jesus o interesse em trazer o Pedro para junto dele. Ele tinha um profundo sentimento de amor ao próximo. E foi por isso que Jesus o trouxe. Foi o primeiro, inclusive, que chegou com Jesus. Qual era a postura do Pedro? O Pedro era filho de uma família de classe média alta, porque naquela época a profissão era profissão ligada à agricultura, à pesca, etc. E ele era um pescador, assim como o pai dele, o Jonas. Tanto é que o nome dele não era Pedro, era Jesus que chamou ele de Pedro, porque o nome dele era Simão.
Simão, filho de Jonas, ou Simão Bar Jonas. Muito bem. E a família era uma família de classe média alta, porque naquela época, os pescadores que tinham barco e saíam à pesca com o seu barco, tinham uma posse, uma propriedade maravilhosa. Aquilo era tudo que tinha de bom em termos de bens materiais. Era uma família muito bem postada em termos de bens materiais. Mas o Pedro não tinha estudo algum. Ele nasceu no ano 1 depois de Cristo, né? O ano 1, e viveu até 67 depois de Cristo. Tinha 2 residências, porque se você lembrar aqui da Palestina, imagina hoje o mapa de Israel, lá no Oriente Médio. Na parte de cima era chamada Galileia. Então lá tinha um mar, chamado, né, um grande lago, o lago de Genezaré. É onde a pesca acontecia. E esse lago tinha 2 grandes cidades nas margens dele. Uma era Betsaida e outra era Cafarnaum. Onde ele morava nas 2 cidades, porque eles tinham barco nas 2 cidades. Ele pescava nos 2 lugares. Então essa era a vida do Pedro. Era assim que ele vivia. Um cara linha dura, difícil de ser tratado, prepotente, egoísta, não se dedicava aos relacionamentos sutis, amorosos, nada disso. Era um cara linha dura mesmo. Bom, acontece que aí a gente vai acompanhando tudo o que aconteceu até Jesus ser preso, e a gente vai observando que ele foi o apóstolo que Jesus mais advertiu. E num dos momentos, Jesus deu um reconhecimento de como ele era amável. Jesus chegou para ele e disse, porque ele pediu para Jesus que Jesus cuidasse do Judas. Falou, Jesus, você precisa cuidar do Judas. Faz alguma coisa, que o Judas está perdido aí. E Jesus disse assim para ele, Pedro, você com todo o sentimento de amor que você tem pelos outros e que deixa de lado o seu próprio interesse, olha que coisa interessante, você está preocupado com Judas. Vamos vibrar por esse nosso irmão, não falou vibrar, né? Vamos orar por esse nosso irmão, porque ele está perdido, né, nos seus pensamentos perigosos, e ele precisa de muitas orações, e tudo que nós podíamos fazer nós já fizemos. E é preciso que venha a tempestade para purificar o ar. Por mais que a tempestade nos assuste com seus trovões, etc., ela purifica o ar. E o Pedro, então, entendeu aquilo tudo. Dado o sentimento de carinho, essa humildade, esse carinho que ele tinha com os outros. Daqui a pouco vocês vão entender porque que isso tem a ver com arrependimento. Mas ele continuava na linha dura do relacionamento com as pessoas, etc. Tal. Até que chega o dia em que Jesus é preso. A escolta de soldados vai prender Jesus. E eles estavam todos lá. Né? Bom, mas um pouquinho antes disso, Jesus estava reunido com eles. E Jesus diz assim para ele, trava um diálogo lindo com eles, e diz assim, meus amados, durante muito pouco tempo eu vou ficar com vocês. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Né? Mas eu prometo que eu vou preparar tudo para vocês irem ao encontro de Deus, né? Do Pai. Aí o Pedro olha para ele e diz assim, mas, Senhor, eu dou a minha vida por você, e você não vai me levar junto com você? E Jesus diz assim para ele, você vai dar a sua vida por mim? Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. O Pedro não entendeu nada. O que tem a ver galo com esse diálogo que nós estamos tendo aqui? E não entendeu bulufas o que Jesus falou para ele ali. E continuou o diálogo. Jesus disse assim, mas não fica preocupado não, que tem muitas moradas na casa do meu pai. Né? Aí o Tomé, que estava presente, diz assim, mas então pelo menos mostra o caminho para a gente. Para onde quer que a gente vai, né? Diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E aí Jesus pede para Judas que saísse para comprar os mantimentos para ele. Vai, faz o que tem que ser feito. E o Judas foi lá delatar Jesus. Bom, passa algum tempo, vem a escolta de soldados e prende Jesus. Só que naquele momento, eu estou contextualizando para vocês entenderem bem como a coisa aconteceu. Naquele momento, naquele instante, Jesus precisava ser levado, né,
para o tribunal judaico, para o Sinédrio, que era o tribunal da época. Como a gente tem hoje os nossos tribunais. Só que o tribunal, o templo judaico, onde funcionava o tribunal, estava fechado, era de noite. Então, resolveram levá-lo até a casa do sumo sacerdote, que era o cargo máximo do tribunal judaico, que era o Caifás. Então Jesus vai com a escolta de soldados até a casa de Caifás, e atrás vão os apóstolos, e o Pedro na frente de todo mundo. Quando chegam na casa do Caifás, Jesus entra para aquela cena que todos vocês já sabem o que aconteceu, o julgamento dele. Aliás, um julgamento meio estranho, porque não tinha como testemunhar, né, nada contra ele. Até que Caifás falou assim: tá bom, então fala de você para nós. O que você tem? Se você é mesmo o Messias? E Jesus falou para ele: você está dizendo que eu sou o Messias? Aí o Caifás ficou louco da vida e falou assim: tá bom, então o que vocês querem fazer? Olha, ele está dizendo que ele é o Messias, então condena ele e condenaram ele. Bom, mas do lado de fora, que não entraram no tribunal, estavam os apóstolos, e o Pedro também estava lá. Nesse espaço de tempo em que Jesus estava sendo julgado lá dentro da casa do Caifás, passa uma servente da casa, olha para o Pedro e diz assim: você é amigo do homem que está aí, você é um galileu. E ele diz assim: minha senhora, eu nem conheço aquele homem lá. Negou Jesus. Passa mais um tempinho, um outro senhor passa, olha para o Pedro e diz assim: você estava com ele, você é um deles. Diz assim: olha, eu não sei do que o senhor está falando, não sei quem é aquele homem lá. Negou Jesus pela segunda vez. Passa uma outra pessoa e fala a mesma coisa: você é um deles, eu vi você com eles. E para o Pedro, e o Pedro diz assim: não sei do que você está falando, eu não conheço aquele homem. Terceira vez que ele nega Jesus. Nesse instante, Jesus passa, já condenado, que estava sendo levado lá para Pôncio Pilatos, que era o governador, e só o Pôncio Pilatos podia dar a pena de morte, a pena capital, porque o Sinédrio, que era o tribunal judaico, não tinha esse poder na época de dar a pena capital, só julgava e coagia, isso que era interessante na lei romana da época. Mas a pena capital era só o governador que dava, e era o Pilatos. E aí, Jesus passa, olha fixamente para o Pedro, e nesse exato instante, né, um galo canta. Um galo que estava nas proximidades canta. Pedro então lembrou daquela história: antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Caiu num arrependimento brutal, ficou extremamente arrependido. Acho que estamos sem som. Tá? Estão me ouvindo aí atrás agora? Estão me ouvindo? Ok? Caiu num arrependimento brutal, porque ele lembrou da história, falou: putz, eu neguei o mestre 3 vezes e o galo cantou. E a partir daquele instante, bom, aí Jesus foi para Pôncio Pilatos, foi julgado e tal, você já sabe o final desse trecho da história, não é o momento de contar agora. Aí o Pedro, a partir desse instante, ele sentiu uma profunda amargura, um profundo arrependimento. E começou a questionar a sua conduta. Começou a mudar a sua conduta, como está escrito aí. Mas ainda ele não estava completamente mudado. Ainda faltava alguma coisa, mas alguma coisa atormentou ele profundamente. Ele se entristeceu muito. Muita tristeza ele sentiu naquele momento. Passam-se os dias, Jesus foi preso, morto, etc. Tal, né? Aí levaram Jesus lá para a sepultura. Tal. 3 dias depois, Jesus reaparece. E aparece para Maria Madalena, né, para Maria, mãe do Tiago, e para Salomé, as 3 mulheres que estavam lá no Jardim das Oliveiras, né, ali perto do túmulo de Jesus, né, ali no túmulo construído pelo Arimateia, naquela paisagem linda ali. E Jesus aparece e diz assim para elas: olha, vocês vão lá e digam para os meus discípulos irem até a Galileia, até o lago, que eu vou encontrá-los lá. Aí elas vão até os apóstolos e dizem: nós vimos Jesus, e ele pediu para vocês irem até a Galileia. E Pedro, é para você ir à frente. O Pedro então ficou mais compenetrado do que estava acontecendo. Parece que veio uma outra sensação perante ele,
E ele vai com os apóstolos até a Galileia. Lá, depois de 7 dias, Jesus aparece para eles e fica com eles 40 dias. Esse momento, só para fazer um parênteses aí, esse momento é o que algumas religiões chamam de Pentecostes, que é quando Jesus aparece para os seus apóstolos, né, e dá a sua orientação final para os apóstolos. É o dia de Pentecostes, quando Jesus desce sobre os apóstolos. Né? Por que acontece 50 dias depois da Páscoa? Porque 3 dias Jesus ficou no túmulo, 7 ele demorou para ir até os apóstolos e 40 dias ele ficou com os apóstolos. Bom, aí Jesus olha para o Pedro e diz assim: Pedro, você me ama mais que a eles? E Jesus disse assim: sim, mestre. Novamente, Jesus fala para Pedro: Pedro, você me ama mais que a estes? E ele confirma: sim, mestre. Novamente, Jesus olha para eles assim: você me ama mais que a estes? 3 vezes. E Jesus diz assim, e Pedro diz assim: sim, mestre. Aí Jesus fala assim para ele: então vai, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Curiosamente, é a expressão que você usou aqui na hora que você estava fazendo a abertura aqui, né? Apacenta as minhas ovelhas. Né? E aí o Pedro, a partir daí, desse instante, ele se compenetrou da necessidade de mudar. Se arrependeu profundamente do que fez e assumiu a posição que dali para frente ele seria um outro homem. Uma nova vida estaria chegando naquela pessoa. E ele mudou. Bom, tanto é que esse arrependimento profundo, sincero que ele teve nesse momento, dessa negação 3 vezes de Jesus, esse arrependimento mudou tanto o comportamento dele que ele passou a ser o mandatário, né? Vamos chamar assim, o elo maior entre Jesus e os demais apóstolos. Lá na casa do caminho era ele que recebia as pessoas. Ele que assumiu a dianteira quando Saulo de Tarso foi lá para prendê-los. Ele assumiu a dianteira e falou: me prenda. Né? Ele que depois, quando Paulo foi condenado, foi antes de Paulo até Roma, porque Paulo tinha que ser condenado em Roma, porque as outras instâncias eram insuficientes para condená-lo. Ele tinha que ser julgado pelo governador em Roma. Ele vai até Roma, né, para ser julgado pelo César. E lá em Roma, quando ele chega, o Pedro já estava lá. O Pedro já estava lá. E é um dos grandes alicerces da fundação da igreja cristã em Roma. Igreja no sentido de agrupamento de pessoas, não é nada igreja de local físico. A palavra igreja significa agrupamento de pessoas com o mesmo ideal cristão. E ele é um grande fundador. Ele e o João, né? Ele e o João, o evangelista, já estavam lá quando o Paulo chega para ser julgado. Então ali eles instalam a igreja cristã. O Pedro, durante esse período todo, ele escreveu 2 epístolas. Das mais de 20 epístolas que a gente tem no Evangelho, ele escreveu 2. E todas falando, né, da pregação para aqueles que não acreditavam em Jesus, buscando o seu exemplo de vida. E ele, depois, no momento da sua morte, ele preferiu ser crucificado e pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Porque ele disse assim: eu não tenho a dignidade de morrer como morreu Jesus. Jesus morreu com a cabeça em pé. E eu não tenho essa dignidade, eu tenho que ser com a cabeça para baixo. E foi assim que ele pediu para ser crucificado. Então vejam a mudança dele. É aí que é onde eu queria chegar. A mudança do comportamento dele. Ele, apesar de toda a dureza, toda a frialdade de coração, toda a arrogância de postura, do comportamento hostil, né, do comportamento que mudava de uma hora para outra, ele ia do humor para o ódio de uma hora para outra sem nenhuma razão. Tudo isso mudou no momento em que ele viu que tinha algo superior a ele, que ele não era o maioral, e que ele viu que Jesus contava com ele no seu trabalho, na sua lide, no seu trabalho dedicado a uma construção de um planeta renovador, de povos novos. E o Pedro então se dedica a isso e faz isso acontecer. Aí vem uma pergunta: quantas vezes nós, na nossa vida, cometemos atos, falamos alguma coisa,
que depois nos arrependemos. Muitas. Será que seria preciso Jesus aparecer para nós? Ter um dia de Pentecostes de Jesus conosco, para nós mudarmos a nossa forma de ser? Aí o arrependimento, ele está muito ligado à forma como nós tratamos aqueles que nos hostilizam. Às vezes a gente trata as pessoas que nos querem mal, entre aspas, nós chamamos de inimigos, entre aspas. Nós tratamos essas pessoas de uma maneira também rude, também severa. E esquecemos que as pessoas mudam. O Pedro mudou. E se ele não tivesse mudado, ele não teria construído, não teria sido o grande artífice da igreja cristã. Talvez hoje nós não estivéssemos aqui falando deles como estamos falando. Essa mudança era necessária. E ele mudou e para melhor. Quando Jesus diz, apacenta as minhas ovelhas, Jesus está deixando para ele um reconhecimento de que a mudança dele era adequada e necessária. Quando Jesus perguntou para ele 3 vezes se amava ele mais que a todos, e ele confirmou, Jesus estava dando perdão para ele, por ele ter negado Jesus 3 vezes, antes que o galo cantasse. Então, quanto o arrependimento pode interferir na nossa vida? Aí o Paulo, numa das epístolas dele, você sabe que Paulo escrevia as epístolas, uma delas ele fala do arrependimento. Ele diz que o arrependimento, a dor, o sofrimento que a gente passa por Deus, nos leva ao arrependimento e a um bem-estar. O que é isso? É nós nos ligarmos a Deus e sabermos que estamos fazendo alguma coisa indevida, pensando alguma coisa indevida, o nosso comportamento, a nossa conduta pode não estar boa. Mas aí a gente muda, a gente se arrepende e passa a viver melhor. E o Paulo também diz, o arrependimento que vai pelo ódio só causa o sofrimento, que vai pelo ódio. Ou seja, a gente odeia e não se arrepende, etc. Só causa mais dores. E as dores aí podem ser de várias naturezas, podem ser dores físicas, nossos problemas de saúde, podem ser dores sociais, no nosso relacionamento social, no nosso convívio social, podem ser dores materiais, financeiras, dores profissionais, dores de todas as naturezas, todo sofrimento, causado às vezes por uma falta de arrependimento. Então, como está colocado por Kardec, o perdão sendo processado junto com o arrependimento, é um sinal de que nós podemos ter também momentos de plenitude, momentos de melhora nas nossas dores, de quaisquer origens, se nós mudarmos a nossa conduta. Agora, é fácil? Não. Não é fácil. E nem poderia ser diferente. Porque se fosse fácil, nós poderíamos estar todos desencarnados já, não precisaríamos nem estar aqui. Por isso nós estamos aqui, para aprender, para entender essas coisas. Se a gente já soubesse disso, seríamos todos perfeitos, estaríamos volitando por aí, anjinhos, e não precisaríamos estar aqui encarnados, passando pelas coisas que a gente passa, pelo momento que nós passamos. Então o arrependimento é a chave disso. Mas o arrependimento, às vezes ele chega em momentos difíceis. Por exemplo, a pessoa se arrepende de uma coisa que fez para alguém. E esse alguém não está mais aqui. E aí? O que fazer? Se alguém já desencarnou, está lá no plano espiritual. E aí, como é que faz? Não, o que ele está no plano espiritual e você está aqui, mas são 2 espíritos. Dá para se arrepender? Dá para pedir o perdão? Dá, claro que dá. Prece, oração, a prece nos liga com os nossos entes queridos. Ou com pessoas que tivemos desavenças. Materialmente não estamos aqui. Outra coisa, a pessoa se arrepende, quer pedir o perdão, mas o outro não aceita. E é curioso o que acontece depois. A
pessoa pode fazer, tá bom, eu tentei, não deu certo, aquele cara foi lá no centro e falou isso, eu queria que ele estivesse aqui para falar para mim isso aqui, né? Mas não deu certo. E vai embora. Mas aí é que entra a nossa persistência. Não tem lá uma das virtudes que é a esperança? Fé, esperança e caridade. São as 3 virtudes comuns a todas as religiões. Cristãs e não cristãs. A esperança é uma delas. Por que não esperar que um dia haja esse arrependimento? Mas como é que faz até lá? Vai vibrando amor. Difícil também. A esse propósito, a essa condição, o Kardec nos dá a justa medida. Se você abrir o Evangelho, segundo o Espiritismo, no último capítulo dele, capítulo 28, tem lá uma coletânea de preces espíritas. Só preces. Se você abrir na prece 47, é uma prece que diz assim, ó, prece para os nossos inimigos e os que nos querem mal. E você vê a prece, o que ela fala aqui? Né? Ela está pedindo, você está pedindo para perdoar fulano, ciclano, etc. Tal. É uma prece maravilhosa para você fazer para aquelas pessoas que querem mal você, que você foi pedir perdão e ela não aceitou, né, ou que você fez alguma coisa errada tal. E lá no último parágrafo, eu não vou ler a prece inteira aqui porque não é o caso. Lá no último parágrafo dessa prece é que vem a chave de tudo, para você mostrar se você quer, como Pedro mesmo, confirmar o seu propósito de aceitar Jesus, o seu conhecimento. O último parágrafo diz assim, ó, deixa eu achar aqui, desejo, vai ter que falar isso, hein? Para experimentar a sinceridade das minhas palavras, que seja apresentada a mim uma oportunidade de ser útil a essa pessoa. Está no último parágrafo. Não acabou ainda, ela vai mais adiante. Olha só, você está pedindo que a espiritualidade abra a oportunidade de você ser útil para a pessoa que te quer mal e que você, por alguma razão, tem uma relação conflituosa com ela, um relacionamento conflituoso. E aí você está pedindo uma oportunidade para você ser útil para essa pessoa. Essa é a demonstração plena do arrependimento. Não há melhor demonstração de arrependimento do que isso. O que é isso aqui? Caridade. Caridade pura. Será que nós estamos preparados para isso? Será que é fácil fazer isso? Não, não é. Mas é o caminho. Pode começar aos poucos. Eu vou contar um caso para vocês rapidamente de uma pessoa. E eu sei do caso porque presenciei por alguma razão essa situação. A pessoa criou uma inimizade qualquer e durante 2 anos essas pessoas não se conversavam mais. E uma das pessoas ficou fazendo essa prece aqui todos os dias, durante 2 anos. Todos os dias. Durante 2 anos. Até que chegou um dia em que apareceu a oportunidade de ser útil. Se transformaram em grandes amigos novamente e até hoje são grandes amigos. É assim que as coisas funcionam quando a gente está em sintonia com o plano espiritual e a gente quer mostrar o nosso arrependimento. E aí, por qualquer razão, as coisas vão melhorando, as nossas dores vão se amenizando, vão passando aquelas situações de dificuldades, ou nós vamos reconhecendo, elas vão sendo amenizadas. Então, como não é fácil fazer isso, a gente precisa começar. Lembrar do exemplo de Pedro. Quando ele se arrependeu, sofreu muito até que chegou o dia de Pentecostes. Até que chega, na verdade foram 10 dias, né, depois, e o Jesus ficou com eles 40. Durante esses 40 dias ele se compenetrou da missão, do que ele tinha que fazer, e construiu a igreja cristã. De novo, igreja, comunidade cristã, não é nada físico. Construiu aquilo maravilhosamente bem. Esse é o arrependimento que a gente quer. Quando a gente está numa casa espírita, é mais fácil de entender isso. Fora da casa espírita é mais difícil. Porque aqui na casa espírita nós temos os exemplos dos espíritos que vêm e nos falam das situações pelas quais eles passam. O Kardec, lá no livro Céu e Inferno, ele coloca uma parte só dos espíritos que cometeram assassinatos.
E ele fala lá de meia dúzia de casos, são 5 casos, mas tem 2 que são interessantíssimos. Tem um, que é de um espírito chamado Verger, que é invocado por Kardec. Ele vem e diz assim: eu matei um arcebispo de Paris. E ele diz assim: agora eu estou arrependido. Me arrependi há muito tempo. Sabe o que eu mais quero agora? Olha a dificuldade do espírito. Sabe o que eu mais quero agora? Ter a oportunidade de reencarnar e ficar olhando para ele o tempo inteiro para pedir perdão. Tem um outro, que é o Bernoste, que ele era um clérigo, e ele diz assim: eu só fui para a vida sacerdotal porque eu queria status, eu queria poder. Subjuguei as pessoas, usei do meu poder para coagir as pessoas, maltratar as pessoas. Sofro muito até hoje. Me sinto totalmente arrependido do que fiz. E quero que todos orem por mim, ele pedindo lá, hein? Estamos falando de uma coisa que aconteceu em 1850. Eu quero que todos orem por mim, porque não vai ser fácil o período que eu vou passar. Arrependido e com um monte de coisa errada que eu fiz para todo mundo. E eu estou arrependido. Então, por que a gente deixa o arrependimento para depois? Não é? Por quê? Para sofrer mais depois? Se a gente pode amenizar um pouquinho isso agora. Então, se não tem caminho, se a gente não encontra o caminho, lembra de quando Jesus respondeu para o Tomé. O Tomé disse assim: então mostra o caminho para onde você vai. Ele disse assim: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai lá se não for por mim. Esse é o caminho, é Jesus. E Jesus, se você quiser interpretar de uma forma diferente, lembra-se: amor ao próximo como a si mesmo. Aliás, ele falou para os apóstolos também nessa reunião, disse assim: olha, se vocês amarem uns aos outros como eu amei vocês, vocês serão reconhecidos como meus irmãos, como meus seguidores. Então, que a gente possa sair daqui com o pensamento voltado para o arrependimento, para o perdão, 2 coisas que estão intrinsecamente ligadas e que nos proporcionam esse bem-estar, que não precisa ser imediato. Isso é médio, longo prazo, pode ser a curto também, mas que vai gerar um efeito positivo nas nossas vidas. Que Jesus nos ilumine e nos permita refletir bastante sobre tudo isso. Agradecemos, Turíbio, por estar esta noite aqui conosco, trazendo todo este ensinamento e que nós possamos sair realmente daqui com os nossos pensamentos mudados, arrependidos por talvez algumas coisas que fizemos. Palestrante de sexta-feira, Iraci Campos Noronha, do SEJA, Centro Espírita Joana de Ângeles, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. E o tema é livre. A Iraci é fundadora do SEJA e escritora também, vem lançando um livro, Reconstruindo Emoções. Então vai estar conosco aí pela primeira vez na sexta-feira. Quarta-feira que vem, a palestrante Eliane Baraldi, representando a USE de Santo André, Carência afetiva e conflitos no lar. Carência afetiva e conflitos no lar. Tema sugerido pela USE. Rapidamente as nossas recomendações, pedindo a cada um de vocês a importância do seu preparo pela manhã, sua prece, a leitura do Evangelho. E aqueles que chegarem a casa primeira vez sempre deverá passar na orientação, relatar o que lhe trouxe a casa. Os demais também que já passaram pela série de tratamentos deverão passar na orientação e relatar também como se encontram. Em seguida, nós fazemos aqui a leitura do Evangelho, a lição que caiu para nós, né? E dando sequência da palestra, 30 minutos. Lembrando sempre que a palestra é a maior das cirurgias. Após a palestra, continuaremos com os nossos trabalhos, tratamento PA ficha rosa, para os problemas espirituais, mediunidade aflorada, toda a parte emocional e sentimental. Ao entrar na sala, eleve o pensamento a Jesus, abra o seu coração, peça aos mentores que possam trabalhar seus sentimentos, pensamentos, e em seguida receberá uma água, beba esta água, aguarde alguns minutos ainda na casa, e depois poderá retornar para o seu lar. A ficha
verde é o tratamento PO pós-operatório para os tratamentos físicos. Encaminhados para esse tratamento, aqueles que já passaram pela cirurgia perispiritual e encontram-se melhores. Ao entrar na sala, eleve o pensamento a Jesus, mentalize seus órgãos, membros, células, em seguida receberá uma água. Beba esta água, aguarde alguns minutos, depois poderá retornar para o seu lar. A ficha branca, cirurgia perispiritual, não tem corte físico, mas o mentor utiliza instrumento. Mexendo na região correspondente ao órgão membro afetado, poderá mexer em outras regiões que não está marcado na sua ficha, a nível de uma prevenção, né, de uma doença que poderá surgir. Ao entrar na sala ou quando for chamado, já, por gentileza, já fique com a sua ficha na mão e lá dentro entregue para o trabalhador para que ele possa te posicionar nas macas ou cadeiras, como você preferir. Ao entrar na sala, entregue-se confiante, né? Deixe que os mentores possam fazer, né, aquilo que deve ser feito. Ele poderá mexer em outras regiões que não está marcado na sua ficha. Ou poderá não mexer na região que está marcado aí na sua ficha. Se ele não mexer aqui, ele vai mexer à noite. E se mexer em alguma outra região, não é necessariamente o seu físico que está sendo trabalhado, mas talvez no seu corpo mental ou emocional. Enfim, é o seu perispírito que está sendo tratado, aonde nós, lembrando sempre que é ali que fica registrada todas as nossas impressões de vidas passadas e desta nossa existência. Então, sempre, por isso que nós falamos, vamos trabalhando aqui, né, a nossa mudança, para que a gente possa, numa próxima oportunidade de reencarnação, vir numa condição melhor. Após o seu atendimento, veja se está bem, será encaminhado até a porta onde receberá uma água, beba esta água, aguarde alguns minutos e depois poderá retornar para o seu lar. Quando você for deitar, faça sua prece, peça a Dr. Bezerra de Menezes e equipe Dr. Hans que possam dar continuidade no seu tratamento. Todos que passaram aqui por PA, PO e CR serão assistidos em casa pela equipe médica. Nós pedimos para que você coloque uma água para ser fluidificada. Esta água eles vão ali colocar o que for necessário para cada um de vocês. Comece amanhã pela manhã a beber esta água, sempre 3 vezes ao dia, manhã, tarde e noite, amanhã e noite. À medida que esta água for diminuindo, você vai acrescentando, colocando mais água no recipiente. Lembrando que não prometemos cura a ninguém. É importante você vir com fé, tua fé é quem vai te curar, e os nossos tratamentos espirituais não dispensam tratamento médico. Tudo que for pedido e solicitado pelo médico da matéria, por gentileza, faça, não interrompa. Caso tenha que passar por cirurgia material no dia mentalize, peça ao Dr. Bezerra de Menezes e equipe Dr. Hans que possa acompanhar você e a equipe da matéria, e eles estarão dando toda assistência. Hoje nós pedimos alguns cuidados: evitar a carne vermelha, o cigarro, a bebida contém álcool e não manter relação sexual. A atividade física, pelo menos 2 dias vamos evitar, e os demais poderá fazer atividade física e tratamento normal. Programa Semeando a Boa Nova, rádio AM 1570, todos os sábados, das 8 às 10 horas. O convidado Eduardo Patrício e o tema Valor da Vida. Sempre um tema aí, da atualidade, um tema, né, na visão espírita. Então é importante participar, né? Você fazer aí o seu contato, sua pergunta, se tiver dúvida. E este sábado foi sobre alcoolismo. E tiveram bastante perguntas, né? O pessoal fazendo bastante perguntas. Então, foi muito bom o programa de sábado. Divulgação e orientação ao culto do Evangelho do Lar, do Céu. É um trabalho que nós estamos fazendo no andar lá de cima. Aqueles que não sabem o que é o Evangelho do Lar, como fazer, nós temos o trabalhador lá à disposição de vocês, né, para esclarecer. Às 20h30 às 21h. Apenas meia hora, você tira suas dúvidas também, e o trabalhador
está lá, você fique à vontade, né? Caso venha chamar o seu número de tratamento, você pode levantar e fazer o seu tratamento. A peça há 2000 anos, dia 22/9, às 20h30, Teatro Santos Dumont, Avenida Goiás, aqui em São Caetano. Nós temos convite à venda lá embaixo, aqueles que desejarem. Lembrando que meia R$ 25 antecipado e R$ 30 também antecipado. Na bilheteria do teatro será R$ 50. Então, aqueles que tiverem interesse, procure já então adquirir o seu convite. Nós temos com a Fátima lá embaixo, tá certo? É uma peça aí bem interessante, né? Com atores mesmo, vale a pena a gente conferir, tá bom? E temos também a nossa Noite da Pizza, já estamos vendendo o convite no dia 20/10, outubro, 20 de outubro, na PAI de São Caetano do Sul. Nós temos o convite da Noite da Pizza. Se você também quiser adquirir o convite, com a Fátima lá embaixo. Se quiser dividir também o valor, se for mais pessoas também da família, né? Pode ser no cartão, aceitamos, não tem problema, converse com a Fátima lá embaixo. Ok? Então, as pizzas marguerita, mussarela, portuguesa, escarola, calabresa, palmito com milho, catupiry, romana, atum, marinara e alite. Todos os nossos eventos, desde 2015, a gente fazia R$ 35, né? Tudo aumentou desde 2015. Todo ano a gente faz esse evento, mas tivemos que aumentar um pouquinho. Então, R$ 40 o convite, né? Você come à vontade. Vem a cartelinha do bingo, né? Terá o bingo também, aqueles que desejarem. Então, se você quiser, poderá também passar o cartão lá embaixo, né? Com a Fátima, está lá. É um evento nosso aí bastante interessante, muito legal. Tá bom? Bom tratamento a todos. Vamos entrar bastante confiantes. Temos lá em cima atendimento fraterno, aqueles que desejarem.